One Story Trees. Judá e José. Parte 1. Gênesis 37 a 40. A história de Judá. Judá era o quarto filho de Jacó, e sua mãe era Lia. O significado do seu nome é: louvarei ao Senhor. Na Bíblia, não é apenas Judá como indivíduo que é bem conhecido, mas, mais importante ainda, a casa de Judá ou os descendentes de Judá. Isso porque da casa de Judá e através de seus descendentes veio o rei Davi. Por fim, o Messias, Jesus Cristo. Mas por que não através de Rúben, o primogênito? E por que não através de José, que recebeu o direito de primogenitura no lugar de Rúben? Porque o Messias veio pela linhagem de Judá. É claro que não podemos compreender plenamente a profundidade da providência de Deus, sua vontade e seu plano. Mas tentaremos explorar isso à luz do que a Bíblia nos mostra. Judá, o mediador. Jesus Cristo cumpriu tanto o amor quanto a justiça de Deus. Ele veio a esta terra como a imagem do Deus que é amor, e para satisfazer a justiça de Deus, que deve julgar o pecador. Jesus se colocou entre Deus e aqueles condenados à morte, e tornou-se o nosso mediador. Como um cordeiro levado ao matadouro, não abriu a boca, nem resistiu. Na narrativa de Gênesis, Judá desempenha esse mesmo papel de mediação. Primeiro, quando Judá e seus irmãos estão longe de seu pai Jacó, ele se coloca entre os 10 irmãos que odiavam tanto a José que queriam matá-lo, e José, que era inocente, indefeso e vulnerável. Mesmo com a força e o número a favor dos irmãos, Judá se coloca como mediador entre eles e José. Mais tarde, os papéis se invertem. Agora, é José quem detém todo o poder, sendo o segundo no comando no Egito. Judá e seus irmãos, por causa do que haviam feito no passado, estavam diante de merecido juízo. Mas, novamente, Judá intervém. Quando José coloca o cálice de prata no saco de Benjamim e exige que Benjamim fique, Judá se oferece no lugar dele. Ele diz que permanecerá no lugar de Benjamim. Isso não aconteceu por algum mérito ou justiça própria de Judá. Foi porque Deus havia dado missões diferentes, uma missão a José e outra a Judá. Havia algo que Deus queria realizar através de José, e algo distinto que ele queria realizar através de Judá. Porque Judá cumpriu esse papel de mediação, não apenas uma, mas 2 vezes, Jesus Cristo, o mediador supremo, viria da sua linhagem. Judá e Tamar. Agora, junto com a história de Judá, vamos olhar para a história de Tamar, que aparece entre as narrativas de José em Gênesis 37 e 39. Gênesis 38, que começa com as palavras naquela ocasião, vem logo após os irmãos terem vendido José aos mercadores midianitas. Assim, a história de Tamar no capítulo 38 funciona como uma espécie de prenúncio do que acontecerá com José. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá, com a filha de Suá, uma mulher cananeia. Ele escolheu Tamar como esposa para seu primogênito, Mas era perverso aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Segundo o costume da época, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão mais novo deveria se casar com a viúva e gerar descendência para o falecido. Se recusasse, deveria comparecer diante dos anciãos da cidade e declarar publicamente sua recusa. Mas Onã desobedeceu a ordem de Judá para gerar descendência a seu irmão. Apesar de se deitar com Tamar, ele impedia que ela engravidasse, porque sabia que o filho não seria considerado dele. Derramava o sêmen no chão. Esse ato foi maligno aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor também tirou a vida de Onã. Deus havia dito a Isaque: os teus descendentes tomarão posse das cidades dos seus inimigos, e por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. A atitude de Onã estava impedindo a vinda futura de Jesus Cristo, que viria da linhagem de Judá. É isso que torna sua ação tão grave, e é por isso que foi julgado. Enquanto isso, Judá deveria ter dado Tamar em casamento ao seu 3º filho, Selá, para que a linhagem da família continuasse. Mas ele não faz isso. Em vez de seguir a vontade de Deus e cooperar com seu plano de redenção por meio da descendência de Judá, Judá é movido pelo medo e pela lógica humana, temendo que Selá também morresse. Assim, a linhagem de Judá está prestes a ser interrompida.
E Tamar, que era legalmente sua nora, desce ao nível de uma prostituta. Mas as ações de Tamar não foram motivadas por desejo carnal. Mais tarde, quando sua gravidez vem à tona, ela é levada ao ponto da execução. Mas o penhor que Judá havia deixado com ela garante que sua vida seja poupada. E, finalmente, ela dá à luz a descendência de Judá. Isso preserva a linhagem de Judá, por meio da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Quando as Escrituras apresentam Davi em Rute 4, Tamar é honrada mais do que o próprio Judá. E quando a genealogia de Jesus é listada em Mateus 1, o nome de Tamar aparece. A trajetória de Tamar, de nora a prostituta, e depois restaurada à sua posição legítima, aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que passou pela cruz e pela sepultura, e foi ressuscitado e exaltado à direita do Pai. A história de Tamar é colocada de propósito entre as histórias de José para antecipar o que acontecerá com ele. Como ele passará de filho a escravo, a prisioneiro, e então será restaurado como filho. A história de José. Agora entramos na história de José. Depois das vidas de Abraão e Isaque, modelos do povo de Deus, e seguindo a trajetória de Jacó. Assim como olhamos para Abraão e Isaque como uma unidade, também devemos entender que a história de José está intimamente ligada à de Jacó. A vida de Isaque, marcada por uma obediência impossível a seu pai Abraão, não tratava de sua própria justiça, mas sim de revelar o amor entre Deus Pai e Jesus Cristo. Da mesma forma, através da vida de José, devemos enxergar Cristo. José não é um exemplo de fé para ser imitado. Devemos olhar para Jesus Cristo, a figura central de toda a Escritura, e por meio dele, recebemos graça como povo de Deus, de modo que toda a glória pertence a Deus, que age por meio dos seus. A Bíblia diz que o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A história de José, no registro de Jacó. Como já foi mencionado, a vida de José é a continuação da de Jacó. Uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de conflitos, na qual a vida de Jacó acaba revelando o que significa viver conforme o que Deus deseja neste mundo. Agora, depois de Jacó, Deus toma José, um homem que ele escolhe para usar em favor de seu reino e de seu povo, e começa a revelar sua visão por meio dele. Por isso, a bênção que Isaque dá em Gênesis 27, 29, embora dirigida a Jacó, aponta em última instância para José. É também por isso que a história de José se inicia com as palavras: esta é a história da família de Jacó. Porque a história de José é a continuação da jornada de Jacó. José antes do chamado. José era o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó realmente amava. Mas entre todos os filhos de Jacó, José era o 11º. Quando José nasceu, já havia 10 irmãos mais velhos e uma irmã, filhos das outras 3 esposas de Jacó. Muito provavelmente, os 6 filhos de Leia, a irmã mais velha de Raquel, tinham mais influência. E os filhos das servas, 2 de cada uma, provavelmente formavam um grupo à parte. Era um ambiente em que a paz e a harmonia eram praticamente impossíveis. E foi nesse contexto que Deus decidiu trazer José ao mundo. Além disso, não sabemos a idade exata de José na época, mas ainda muito jovem, numa fase em que ele ainda precisava desesperadamente do amor materno, Raquel morre ao dar à luz Benjamim. A infância de José, portanto, deve ter sido extremamente dolorosa. Raquel tinha sido a mulher que Jacó mais amava, acima de todas as outras. Enquanto ela estava viva, as outras 3 esposas não tinham escolha a não ser permanecer em segundo plano. Mas depois da morte dela, é provável que tenham retomado sua silenciosa competição para reconquistar o afeto de Jacó. E os filhos delas também, talvez, tenham vivido em constantes e invisíveis batalhas por poder e rivalidade, como se o sangue falasse mais alto. A Bíblia nos diz: Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos. E por isso, lhe fez uma túnica longa e ornamentada. Mas José, já visto com inveja pelos irmãos, provavelmente carregava feridas profundas em seu coração depois da morte de sua mãe. Daquele ambiente duro e hostil,
José teve que sobreviver junto com seu irmão mais novo, Benjamim. A Bíblia começa a história de José dizendo: José tinha 17 anos, mas não podemos ignorar tudo o que ele já havia passado. Os anos dolorosos antes desse momento não podem ser esquecidos. Devemos ler a Bíblia na ordem certa. Quando lemos a história de José, muitas vezes confiamos no que já sabemos em nosso conhecimento prévio. Pulamos a infância dolorosa de José, o episódio em que foi vendido por seus irmãos, os anos de escravidão e prisão, e corremos direto para o José governador. Mas não é assim que a Bíblia deve ser lida. Sem início, não há fim. Antes de chegarmos ao capítulo 37, devemos ler com atenção e encontrar José escondido ao longo da narrativa. Devemos encontrá-lo por completo no capítulo 37. Não podemos pular direto para o governador José. Neste momento, ele não é nada mais e nada menos do que um jovem criado em um lar desestruturado, um jovem que provavelmente já pensou muitas vezes em fugir. José chamado por Deus. José, com o caráter que Deus havia lhe dado, convivia entre os filhos de Bila e Zilpa, servas de Lia e Raquel, e trouxe ao pai uma má notícia a respeito deles. Certamente, ele falava não apenas sobre esses irmãos, mas também sobre os filhos de Lia. Isso pode ser visto como um ato imaturo de um jovem de 17 anos, mas também é um prenúncio de Cristo, que mais tarde revelaria a maldade do mundo. José então recebeu de seu pai Jacó uma túnica longa e ornamentada. Não sabemos exatamente como era essa túnica, mas ela simbolizava os direitos do primogênito. A Bíblia diz: Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, os direitos de primogenitura foram de José. Essa túnica representava privilégios, mas também responsabilidades. Mas se tornou também o motivo de um ódio ainda maior por parte de seus irmãos. Já havia ressentimento e inveja entre eles. Agora, ao trazer relatos ao pai e usar essa túnica, José se tornou alvo de um ódio ainda mais profundo. Da mesma forma, quanto mais Jesus andava em obediência à vontade de Deus na terra, mais o mundo o odiava, e por fim, o matou. Foi nesse contexto que Deus deu uma visão a José. Não era o sonho de José, era o sonho de Deus. Não foi um plano que José criou ou algo que ele pediu. Foi uma visão que Deus lhe deu, sem consultar, sem pedir permissão, pela sua vontade soberana já estabelecida antes da fundação do mundo. O conteúdo dos sonhos foi o seguinte: no primeiro sonho, o feixe de José ficou de pé, e os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Do ponto de vista dos irmãos, aquilo era demais. Eles já desprezavam o irmão mais novo. E agora ele dizia que todos se curvariam diante dele. 2 vezes. E não só eles, mas até o pai e a mãe. O ódio se transformou em fúria. Eles começaram até a conspirar para matar José. A atitude deles em relação a José reflete a atitude dos líderes judeus em relação a Jesus. José, que surge no ponto alto da caminhada de fé de Jacó, agora começa a viver uma vida que claramente antecipa a vida de Jesus. Mas não devemos focar em José. José é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Os irmãos estavam tomados de inveja, ódio e ira contra os sonhos de José. E até Jacó o repreendeu. Mas, como alguém que já havia passado por muitos reveses na vida, guardou aquelas palavras no coração. José, filho por identidade, mas vivendo como pecador. A vida de José, como a de Isaac, não apresenta momentos marcantes de queda ou de pecado escandaloso. Isso porque, como já vimos, Jacó já havia passado por esse tipo de jornada. A vida de José é uma continuação da de Jacó. José, uma vida peregrina rumo à verdadeira pátria. Um dia, os irmãos de José estavam longe das tendas de Jacó, apacentando o rebanho perto de Siquém. Então Jacó disse que enviaria José até eles. Esse momento é difícil de entender. Jacó já devia saber, depois de todo esse tempo, o quanto os irmãos de José o desprezavam. Não era apenas desconforto, era ressentimento profundo. Ele devia saber que o único motivo pelo qual ainda não tinham encostado a mão em José era ele mesmo. E, ainda assim, Jacó envia José.
Só isso já é difícil de aceitar. Mas o mais impressionante é a resposta de José. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Venha, vou enviá-lo até eles. Pois não, respondeu ele. Sim. Nesse momento, Jacó assume o papel de Deus Pai, enviando seu Filho único, Jesus Cristo, a este mundo para morrer como resgate. E José, como Jesus, que andou em obediência até a morte, como Isaque que carregou a lenha para o próprio sacrifício e se deitou sobre o altar no Monte Moriá, agora está no lugar da obediência. Vamos ver no que dão os sonhos dele. Finalmente, José chega até seus irmãos. E, como já era de se esperar, dizem: Vamos matá-lo. Graças à intervenção do irmão mais velho, Ruben, José é jogado numa cisterna em vez de morto, por enquanto. Mas, mais adiante, José é novamente salvo da morte, dessa vez, por mediação de Judá, e vendido aos mercadores midianitas. Quando José apareceu diante deles, enviado pelo pai, os irmãos disseram: Então vamos ver no que vão dar os sonhos dele. Mas nós já sabemos no que esses sonhos vão dar. Não são os sonhos de José, são os sonhos de Deus. Embora os irmãos achassem que tinham poder para destruir o futuro de José, isso é pura tolice humana. Sim, ainda faltariam 22 anos até que se cumprissem. Mas no tempo de Deus, todos aqueles irmãos se curvariam diante de José. E um dia, todos os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus como Deus, se curvarão diante dos pés de Jesus Cristo. José foi vendido pelos próprios irmãos aos midianitas por 20 peças de prata, o preço padrão de um escravo homem naquela época. Na época do Novo Testamento, esse valor seria 30 moedas de prata. Então os mercadores midianitas venderam José no Egito a Potifar, um dos oficiais do faraó, comandante da guarda. Os irmãos o venderam. Os midianitas o compraram e o revenderam. Potifar o comprou. Ele enviou um homem adiante deles. José, vendido como escravo. Sim, seus irmãos o venderam. Os midianitas o compraram e o venderam. Potifar o adquiriu. Mas a Escritura declara: Foi Deus quem o enviou. Deus estava agindo. E como a Escritura diz que ele o enviou? Como escreveu. Jesus Cristo também foi enviado pelo Pai, vindo como servo. Seu pai chorou por ele. Os irmãos de José pegaram sua túnica multicolorida, mergulharam-na no sangue de um bode e a levaram de volta a Jacó. Disseram-lhe que um animal selvagem devia ter devorado José. Ao receber a notícia, Jacó rasgou suas roupas, colocou o pano de saco em volta da cintura e lamentou profundamente por seu filho por um longo tempo. Recusou ser consolado. Chorou e clamou: Continuarei de luto até me reunir com meu filho na sepultura. Seus ossos pareciam estar se desfazendo, e seu coração como se estivesse sendo arrancado. Aqui, devemos ver duas coisas. Primeiro, devemos olhar para o passado de Jacó. Quando Jacó, movido por seus próprios desejos egoístas, fugiu de casa para escapar de seu irmão Esaú, seu pai Isaque deve ter derramado lágrimas como estas. Neste mundo, uma pessoa colhe o que planta. Segundo, devemos ver o coração de Deus Pai. O coração de Jacó, esmagado pela crença de que seu amado filho José havia sido despedaçado, teria sido quebrado além das palavras, especialmente após já ter perdido sua amada esposa Raquel. Da mesma forma, o coração de Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer uma morte substitutiva pelos pecadores, também deve ter sido preenchido de tristeza, assim como o de Jacó. A história do povo de Deus, que começou com Abraão, continua. Agora vem a história de José. Não um homem perseguindo seu próprio sonho, mas alguém que, sem culpa própria, é envolvido na providência e vontade de Deus. José, enviado por Deus ao Egito como escravo, vive não sua própria visão, mas a visão de Deus. E agora, continuamos a história de como Deus conduz José, o restaura daquela situação desesperadora, pelo zelo de Deus, o eleva para se tornar o governante do Egito.